Ele surgiu da floresta, com o olhar selvagem, a barba cerrada, os músculos marcados pelo frio cortante. E eu era só uma garota indefesa, perdida naquela imensidão branca, sem saber que naquela noite sob a neve, meu destino seria selado para sempre. Um homem bruto, indomável, um predador solitário, que me escolheu como sua. Você está preparada para viver essa paixão que aquece até a alma mais congelada? Não esqueça de escrever nos comentários fogo para que os nossos próximos romances sejam quentes e com muito amor. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Você gosta de romances como esse? Se sim, escreve nos nossos comentários quentes, e faremos romances mais quentes para você. O vento soprava forte naquela tarde fria, chicoteando as folhas secas pelas ruas estreitas da vila, escondida entre as montanhas. O céu, denso e escuro, parecia pesar sobre o mundo, enquanto a neve começava a cair, fina e cortante, como agulhas geladas sobre a pele. Ela corria, ofegante, o coração acelerado tanto pelo frio quanto pelo medo. Não sabia como tinha se perdido daquela trilha. A excursão já devia estar longe quando percebeu que a estrada havia sumido debaixo dos seus pés. Agora, estava sozinha, rodeada por árvores retorcidas e sombras ameaçadoras que dançavam conforme os relâmpagos rasgavam o céu. Não posso entrar em pânico, murmurou para si mesma, apertando a alça da mochila, enquanto os dedos começavam a perder a sensibilidade. De repente, um uivo distante cortou o silêncio da floresta, fazendo com que um arrepio percorresse sua espinha. Ela olhou ao redor, mas não viu nada além de escuridão e neve. As lágrimas ameaçaram surgir, mas ela engoliu o choro, reunindo a pouca força que restava. Foi então que o viu. No meio daquela imensidão branca, uma silhueta imponente se destacava, apoiada contra uma velha cerca de madeira. Um homem. Alto, forte, envolto em uma jaqueta grossa, com o rosto parcialmente coberto pela gola levantada. O vapor quente da respiração escapava de seus lábios enquanto ele a observava em silêncio, olhos claros e frios como o gelo. Ela parou, congelada não, apenas pelo frio, mas pela intensidade daquele olhar. Está perdida? A voz dele era grave, rouca, carregada de um misto de desdém e provocação. Ela assentiu, sem conseguir articular uma palavra, enquanto ele caminhava em sua direção com passos firmes, afundando as botas na neve fofa. O cheiro amadeirado e masculino dele misturava-se com o aroma de pinho da floresta. Quando ficou a poucos centímetros dela, ele inclinou a cabeça, analisando-a como um predador curioso que avalia sua presa. Você não devia estar aqui, murmurou, aproximando-se ainda mais, até que ela pudesse sentir o calor que emanava do corpo dele, contrastando com o frio cortante da tarde. Ela mordeu o lábio inferior, tentando conter o tremor que já não sabia se era de medo, de frio ou de algo mais. Não tenho para onde ir, sussurrou, os olhos verdes implorando por proteção. Ele soltou um leve sorriso de canto, antes de estender a mão, firme e decidida. Venha, antes que a noite caia de vez e você congele aqui. Sem pensar duas vezes, ela segurou a mão dele e, naquele instante, uma corrente elétrica percorreu seus corpos. Ele a puxou para junto do peito forte, envolvendo-a com a jaqueta, e a guiou floresta adentro, como um lobo levando sua fêmea para a segurança da toca. Ela não fazia ideia de quem ele era, mas uma coisa sabia. Nunca mais esqueceria aquele olhar, aquele toque, e a promessa silenciosa que ele carregava, de que ele seria o homem que a salvaria, ou a destruiria. O sol começava a se esconder atrás das montanhas cobertas de neve, tingindo o céu com tons dourados e púrpura, enquanto ela caminhava pela trilha estreita, encolhida dentro do casaco. O frio cortava sua pele, mas era a inquietação interna que mais a fazia tremer. Os olhos não paravam de buscar por ele, aquele homem selvagem, perigoso e irresistivelmente fascinante, que a salvara da tempestade no dia anterior. Ela ainda podia,
Sentir a pressão forte das mãos dele ao puxá-la para perto, o calor bruto de seu corpo protegendo-a da neve impiedosa, e, acima de tudo, aquele olhar, um olhar que parecia despir sua alma, rasgando todas as camadas que ela cuidadosamente construíra ao longo dos anos. Quando virou a curva entre os pinheiros, lá estava ele, o homem-lobo, de pé, encostado em um velho tronco de árvore, com os braços cruzados sobre o peito largo, as pernas firmes como raízes fincadas no chão gelado. O jeans escuro moldava as coxas musculosas, e a camisa de flanela aberta revelava o peitoral definido, marcado por cicatrizes de batalhas que ela jamais poderia imaginar. Ele ergueu o queixo, fitando-a com aquela mistura brutal de desprezo e desejo. Contido. Achei que não tivesse coragem de voltar. Ele disse, a voz rouca, mais grave que o som dos trovões que ela ouvira na noite passada. Ela engoliu em seco, sentindo as bochechas queimarem apesar do frio. Eu precisava te agradecer. Por ontem, ele soltou uma risada baixa, irônica, enquanto empurrava-se do tronco e caminhava em sua direção, pisando na neve espessa sem qualquer esforço. Cada passo parecia calculado, predatório, como o de um animal selvagem prestes a encurralar sua presa. Não precisa me agradecer, garotinha. Você não teria sobrevivido sozinha. A maneira como ele pronunciou garotinha fez o estômago dela revirar. Não sabia se era raiva, provocação ou desejo. Talvez tudo ao mesmo tempo. Não sou tão frágil quanto pareço, ela rebateu, tentando erguer o queixo, embora soubesse que seus olhos atraíam, entregando o quanto aquele homem a desconcertava. Ele parou a apenas 2 passos de distância, e ela sentiu o calor de sua respiração misturando-se ao ar gelado. O cheiro dele era amadeirado, forte, com um traço metálico que parecia o próprio cheiro da terra molhada. Não, não é, ele admitiu, e pela primeira vez, um leve sorriso curvou o canto de sua boca. Não era um sorriso doce, era um aviso. O coração dela acelerou. Queria perguntar quem ele era, de onde vinha, por que parecia tão perdido naquela floresta quanto ela, mas sua língua parecia colada ao céu da boca, e o corpo paralisado, como se a simples proximidade dele fosse suficiente para derreter toda a sua racionalidade. Ele então ergueu a mão, passando os dedos ásperos e quentes pela mecha de cabelo, ruivo que escapava do gorro dela. Cabelos de fogo, murmurou, mais para si do que para ela. Perigoso brincar com o fogo nesta floresta. Ela arqueou uma sobrancelha, lutando para recuperar o controle. Talvez eu goste de me queimar. Por um segundo, o mundo pareceu congelar ao redor deles. O som dos pássaros cessou, o vento parou e a neve caía em câmera lenta. O olhar dele desceu dos olhos verdes dela para os lábios entreabertos, e então para o pescoço exposto, onde o pulso dela pulsava freneticamente. Ele então se afastou, dando-lhe as costas, como se tivesse vencido mais uma batalha silenciosa. Vamos, disse sem olhar para trás. Está escurecendo. Ela permaneceu imóvel, vendo aquela figura máscula e solitária seguir adiante, como um lobo que liderava a alcateia, sem nunca mostrar fraqueza ou arrependimento. Mas dentro dela, algo havia mudado, e sabia que não conseguiria mais ignorar. Aquele homem não era só um desconhecido rude e selvagem. Ele era a promessa de tudo o que ela sempre temeu, e de tudo o que mais desejava, e mesmo sem perceber, já começava a segui-lo. O caminho pela floresta parecia interminável, e a cada passo, ela sentia que se afastava não apenas da estrada que conhecia, mas também da mulher que sempre acreditou ser. O frio aumentava, a neve cobria as pegadas rapidamente, mas ele seguia, firme, determinado, com os ombros largos e a silhueta de quem dominava aquele território como um rei. De repente ele parou. Ela quase colidiu contra suas costas. Chegamos, disse ele, empurrando uma pesada porta de madeira escondida sob a raiz retorcida de uma árvore centenária. Do outro lado, o inesperado. Uma cabana, aconchegante, aquecida por uma lareira crepitante,
com peles grossas espalhadas sobre o chão de tábuas gastas. O aroma de lenha queimada e chá de ervas preencheu o ar, fazendo-a esquecer, por um instante, que estava isolada em uma floresta gelada, com um homem que mal conhecia, mas que já a fazia perder o fôlego. Ele jogou alguns galhos na lareira e, sem dizer uma palavra, se aproximou dela, puxando o zíper do casaco encharcado de neve. A cada movimento ela sentia como se a temperatura subisse, mesmo com o vento cortante soprando lá fora. "Tire isso antes que congele", ordenou ele, sua voz mais suave, porém ainda carregada daquela autoridade selvagem. Ela obedeceu, tirando o casaco e as luvas, revelando o suéter colado ao corpo. Sentia-se vulnerável, exposta. Ele a observou por um segundo longo demais, os olhos fixos na curva da cintura, na pele arrepiada do pescoço, e então se virou, indo até um pequeno armário e pegando uma caneca. "Chá quente. Vai ajudar." Ela o pegou com as mãos trêmulas. Não sabia se de frio ou de algo mais. Bebeu um gole e então perguntou: "Por que vive aqui? Sozinho? No meio do nada?" Ele se apoiou na parede, cruzando os braços. O fogo da lareira desenhava sombras quentes sobre o rosto másculo, destacando a linha firme do maxilar e os olhos escuros que pareciam esconder mil segredos. "Não confio nas pessoas." Ela franziu a testa. "E por que me ajudou?" Ele soltou um suspiro pesado, desviando o olhar para a janela, onde os flocos de neve começavam a engrossar. Nem sempre podemos ignorar quem está prestes a morrer. O silêncio caiu entre eles, denso, cortado apenas pelo estalar da lenha na lareira. Ela queria dizer algo, agradecer de novo, mas não conseguia. Estava hipnotizada pelo homem à sua frente, rude, solitário, mas com uma espécie de nobreza selvagem que nenhum outro homem que ela conheceu possuía. Então, ele se aproximou, devagar. Parou a menos de um palmo dela. "Você não faz ideia do perigo que correu ontem, nem do perigo que corre agora", murmurou, com os olhos cravados nos dela. Ela arquejou, sentindo o coração martelar no peito. "Que tipo de perigo?" Ele inclinou o rosto, o hálito quente roçando a pele gelada da bochecha dela, enquanto sussurrava. "O tipo que começa quando se confia demais num homem como eu e termina quando já não consegue mais fugir." Ela prendeu a respiração, paralisada entre o impulso de se afastar e o desejo absurdo de se aproximar ainda mais. Mas como se soubesse exatamente o efeito que causava, ele se afastou, pegando uma manta grossa e jogando sobre os ombros dela. "Você pode dormir no sofá", disse apontando para um canto da cabana. "Não se preocupe. Não vou fazer nada que você não queira." O olhar dele ficou mais sombrio, quase desafiador. "A menos que você queira." E então se virou, indo em direção ao quarto nos fundos, deixando-a sozinha, com o corpo em chamas, e a mente em completo caos. Ela apertou a manta contra si, respirando fundo, tentando ignorar o calor que não vinha apenas da lareira, mas da presença magnética e perigosa daquele homem que, sem tocá-la, já tinha despertado nela um desejo que nunca havia sentido antes, e pela primeira vez se perguntou: será que conseguiria resistir a ele? A noite caiu pesada sobre a floresta, com o uivo distante de lobos ecoando pelas montanhas cobertas de neve. Dentro da cabana, a lareira crepitava suavemente, lançando sombras douradas nas paredes de madeira envelhecida. Ela se deitou no sofá, mas o sono não vinha. Seu coração ainda acelerava, ressoando a frase que ele havia dito: "Não vou fazer nada, a menos que você queira." A manta sobre o corpo parecia inútil diante do calor que ainda sentia. O cheiro dele permanecia no ar, amadeirado, viril, misturado ao aroma da lenha e do chá de ervas. Virou-se de lado, fitando a porta do quarto dele, fechada. Queria se convencer de que aquilo era apenas medo. Mas não era. Era desejo. De repente, o ranger do assoalho quebrou o silêncio. Ela se sentou rapidamente, o coração disparado. Ele apareceu à porta, com os cabelos negros desgrenhados,
os fios grisalhos reluzindo sob a luz trêmula da lareira. Usava apenas uma calça de moletom escura, o peito nu e musculoso, marcado pelo tempo e pela vida selvagem. Ela engoliu em seco, lutando para manter o olhar no rosto dele, e não nos músculos definidos, nem na cicatriz fina que cortava sua clavícula esquerda. "Não consegue dormir?" perguntou ele, com aquela voz rouca e profunda. Ela balançou a cabeça, incapaz de mentir. Ele caminhou até a lareira, agachando-se para mexer nas brasas. A proximidade fazia o ar parecer mais denso. "Tem medo?" questionou, lançando um olhar de soslaio, tão penetrante que ela quase perdeu o fôlego. "De você?" rebateu desafiadora, mesmo que seu corpo traísse a tensão do momento. Ele sorriu de canto, como quem aprecia um jogo. "De mim, ou do que pode acontecer." Aqui, essa noite, ela mordeu o lábio inferior, lutando contra o impulso de dizer algo que não podia mais negar. "E eu deveria ter?" Ele se ergueu lentamente, aproximando-se dela, até que sua sombra cobrisse o sofá onde ela estava. "Você deveria..." murmurou, inclinando-se um pouco mais. "Mas não vai." Ela estremeceu quando ele estendeu a mão, segurando a ponta da manta e puxando-a devagar, revelando o pijama simples que ela usava, uma camiseta fina e um short de algodão. O olhar dele percorreu cada centímetro com a mesma intensidade de quem degusta um bom vinho, lentamente, saboreando. Então, sem aviso, ele tocou seu rosto, com a palma quente e calejada, acariciando a linha do maxilar com uma delicadeza que contrastava com toda a sua aparência rude. "Sua pele está gelada", disse, a voz carregada de algo mais que preocupação. Ela fechou os olhos, inclinando-se instintivamente contra o toque, deixando escapar um suspiro que ele não ignorou. Quando abriu os olhos novamente, ele estava ainda mais próximo. O hálito quente dele roçava seus lábios, tão perto que bastaria 1 milímetro para que se encontrassem. "Se eu te beijar..." começou ele com a voz rouca e baixa. "Você não vai mais conseguir ir embora." Ela mordeu o lábio, os olhos fixos nos dele, com a respiração descompassada. "Quem disse que eu quero ir?" Essa foi a rendição. Ele segurou a nuca dela com firmeza e a beijou. Um beijo intenso, voraz, carregado de toda a atenção acumulada desde que se encontraram na estrada coberta de neve. Ela correspondeu com igual intensidade, agarrando-se aos ombros largos dele, sentindo o calor invadir cada fibra do seu corpo. O mundo lá fora desapareceu. A neve e o frio, os uivos distantes. Nada importava além daquele momento. Quando ele se afastou, o olhar dele era de puro desejo, mas também de uma estranha ternura, como se estivesse lutando contra algo que não podia controlar. "Você não tem ideia do quanto eu tentei resistir", confessou, acariciando suavemente os cabelos dela. Ela sorriu, sem conseguir esconder o brilho nos olhos. "Eu também." Ele a puxou para mais perto, envolvendo-a com o corpo forte, como se quisesse protegê-la não apenas do frio, mas de tudo o que poderia feri-la. E ali, sob a manta, junto à lareira, ela percebeu que não havia mais volta. Naquele abrigo isolado, com aquele homem selvagem e irresistível, ela estava irremediavelmente perdida, e não queria ser encontrada. O sol mal começava a iluminar a paisagem coberta de neve quando ela abriu os olhos. Por um segundo, não reconheceu o ambiente. O calor da lareira, o cheiro amadeirado e o peso do braço dele envolvendo sua cintura, mantendo-a junto ao corpo, forte. Virou-se devagar, encontrando o rosto dele tão sereno, tão vulnerável, que parecia impossível associar aquele homem ao lobo selvagem da noite anterior. Os traços marcantes estavam suavizados pelo sono. A barba bem aparada, os cabelos, negros com fios grisalhos bagunçados. Mas o que mais a desconcertava era a maneira como ele a segurava, como se temesse perdê-la mesmo inconsciente. Ela deslizou os dedos suavemente pelo peito dele, traçando a cicatriz que já havia reparado,
sentindo o calor da pele sob o toque. Ele se mexeu, apertando-a ainda mais contra si, e murmurou roucamente. Ainda está cedo. Ela sorriu, encostando o rosto no peito dele, fechando os olhos por mais alguns instantes, desejando que aquele momento se estendesse para sempre. Mas a razão logo começou a gritar dentro dela. E depois? O que vai ser depois disso? Suspirou, e com muito cuidado afastou o braço dele e se levantou, vestindo a blusa e caminhando até a janela. Lá fora, a imensidão branca parecia intransponível. As árvores altas estavam cobertas de neve, os galhos pesados e silenciosos. A estrada estava oculta, como se o mundo se resumisse àquele abrigo, àquele homem. E a ela. O barulho da cama rangendo a fez virar-se. Ele estava sentado, os cotovelos apoiados nos joelhos, observando-a com aquela expressão intensa, como se pudesse lê-la por completo. Fugindo? Perguntou ele, com a voz ainda rouca, carregada de sono e algo mais. Desconfiança, talvez. Ela franziu o senho, abraçando o próprio corpo. Só pensando. Ele se levantou e foi até ela, parando tão perto que ela pôde sentir o calor, irradiando de sua pele nua. Pensando no quê? Ela desviou o olhar, mas ele segurou suavemente o queixo dela, forçando-a a encará-lo. No quê? Repetiu mais firme. Ela respirou fundo, procurando a coragem que parecia tê-la abandonado. Em nós, no que aconteceu e no que não vai acontecer. Ele arqueou a sobrancelha, como se a resposta dela fosse um desafio. Não vai acontecer? Provocou, inclinando-se até que os lábios quase tocassem a pele sensível do pescoço dela. Tem certeza disso? Ela estremeceu, mas colocou as mãos espalmadas contra o peito dele, criando uma distância necessária para conseguir pensar. Eu preciso ir embora. Ele soltou um riso baixo, incrédulo. Para onde? Lá fora é só neve, estrada fechada e risco de vida. Ela respirou fundo, sem conseguir negar a verdade daquelas palavras. Ele então segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a fixar o olhar nos olhos intensos e escuros. O que aconteceu ontem à noite? Não foi só desejo. Ela mordeu o lábio inferior, com o coração acelerado. Não, ele sorriu, mas foi um sorriso triste, quase resignado. Foi mais do que isso. E você sabe, ela desviou o olhar, sentindo-se exposta demais, vulnerável. Demais. Ele soltou um suspiro e recuou, pegando uma camisa e vestindo-a lentamente, sem tirar os olhos dela. Eu não vou te obrigar a ficar, nem a querer o que eu quero. Mas não minta para você mesma. Ela sentiu um nó na garganta, enquanto o via caminhar até a porta da cabana, calçar as botas e sair para enfrentar o frio cortante lá fora. Assim que ele fechou a porta, ela se deixou deslizar até o chão, abraçando os joelhos, lutando contra as lágrimas que teimavam em surgir. O que ela estava fazendo? Por que aquele homem a afetava tanto? Ela olhou novamente para a imensidão branca do lado de fora e sentiu-se perdida. Não pela neve, não pela estrada, mas por ele. E, pela primeira vez, teve medo de que, se ficasse, nunca mais conseguiria sair. Mas, no fundo, será que queria mesmo ir embora? A tempestade que se formava lá fora refletia o turbilhão de emoções que ela sentia por dentro. O vento uivava como um lobo faminto, batendo com força contra as janelas da cabana, enquanto a neve cobria tudo em um manto branco e implacável. Ela observava a dança frenética dos flocos, tentando encontrar respostas para as dúvidas que consumiam seu coração. Ele voltou antes do que esperava, trazendo consigo o cheiro forte de lenha e o frio da noite lá fora, que contrastava com a chama quente da lareira. Seus olhos castanhos claros brilhavam com uma intensidade difícil de decifrar. Uma mistura perigosa de desejo, medo e uma vulnerabilidade inesperada. Ele se sentou ao seu lado no chão de madeira, sem dizer nada, apenas olhando para ela com uma paciência que a desconcertava. Depois de um momento,
Ela finalmente quebrou o silêncio. Por que está aqui comigo? A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Ele virou o rosto, olhando para a lareira como se encontrasse ali todas as respostas que não podia dar. Porque não consegui tirar você da cabeça. Desde que te vi pela primeira vez naquela estrada. Congelada, algo em mim mudou. Ela sentiu o calor subir ao rosto, o coração acelerando como se fosse explodir dentro do peito. Ele continuou. Eu sou um homem solitário por escolha. Sempre fui. Mas você, com sua luz, sua coragem, me desafiou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Ela encarou aqueles olhos profundos, sentindo a sinceridade daquelas palavras ecoar dentro dela. Havia algo ali, uma promessa não dita, uma esperança que ela temia aceitar. Eu também tenho medo, confessou ela, baixando o olhar. Medo de me entregar, de me perder nesse sentimento que eu não sei onde vai dar. Ele sorriu, um sorriso lento, quente, que fez sua pele arrepiar. Eu não posso te prometer um caminho fácil, mas posso prometer que, enquanto eu estiver aqui, você não estará sozinha. Ele estendeu a mão, e ela a segurou, sentindo a força daquele toque firme e protetor. A tempestade lá fora aumentava, mas dentro da cabana, um fogo diferente queimava. Um fogo de paixão, medo e desejo entrelaçados. Ele a puxou para perto, envolvendo seu corpo com o dele, fazendo-a sentir cada músculo forte, cada batida acelerada de seu coração. Seus lábios roçaram os dela num beijo, que era ao mesmo tempo suave e urgente, revelando anos de solidão e o desejo de um novo começo. Ela se entregou ao momento, deixando para trás dúvidas e receios, sentindo-se finalmente viva, completamente desejada. Mas no fundo, ambos sabiam que o maior desafio ainda estava por vir. Confiar um no outro, deixar o passado para trás e construir algo real, mesmo em meio à tempestade. A tempestade já havia passado, deixando um silêncio profundo e pesado sobre a cabana. Lá fora, a neve reluzia sob a luz pálida da lua, como um tapete branco que envolvia o mundo em magia. Dentro, a lareira ainda crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes de madeira, enquanto eles permaneciam entrelaçados, cada respiração cheia de promessas não ditas. Ele a segurava com firmeza, mas ao mesmo tempo com uma delicadeza que a fazia derreter por inteiro. Seus olhos castanhos claros queimavam com uma intensidade avassaladora, como se quisesse gravar cada detalhe dela em sua alma. Ela sentia o calor de seu corpo tão perto, o cheiro da sua pele misturado com o aroma da lenha, e tudo isso a fazia esquecer do mundo lá fora. Eu nunca pensei que pudesse sentir isso por alguém, murmurou ele, a voz rouca de desejo e ternura. Você me faz querer ser mais para nós. Ela levantou a cabeça, encarando-o nos olhos, vendo toda a verdade, toda a luta, toda a entrega que ele estava disposto a fazer. Seus lábios se abriram em um sorriso tímido, mas cheio de coragem. Então me deixe ser o seu motivo. Para mudar, ela sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele não hesitou. Seus lábios colaram nos dela num beijo que parecia carregar todos os anos de solidão, todas as barreiras derrubadas, toda a paixão reprimida. Foi um beijo intenso, profundo, que os uniu em um elo invisível de desejo e amor. As mãos dele desceram por suas costas, puxando-a para ainda mais perto, enquanto o corpo dela se moldava ao dele, respondendo àquele toque com uma fome que ela mesma desconhecia. A chama da paixão não era mais apenas um fogo momentâneo, mas um incêndio que consumia cada parte deles, levando-os a um êxtase que jamais tinham experimentado. Eles se perderam em carícias, em sussurros ardentes, em promessas, trocadas entre suspiros e gemidos abafados. Cada toque era uma declaração silenciosa de um amor que crescia forte, selvagem, incontrolável. Naquele instante, não havia medo, não havia passado, só o presente. Eles, entregues um ao outro, completos. Ela sentiu a força dele, a segurança que só um homem alfa como ele poderia dar, e ao mesmo tempo,
a delicadeza de quem sabe amar com o coração aberto. Ele a fazia sentir viva, desejada, inteira. Quando finalmente se afastaram, o olhar dele permaneceu fixo no dela, carregado de promessas para o futuro. "Fique comigo", pediu ele, a voz rouca e baixa. "Não só hoje, mas para sempre." Ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas que não eram de tristeza, mas de felicidade pura. "Para sempre", respondeu, sabendo que, finalmente, tinha encontrado o seu lugar ao lado do homem que a pegou na neve e a fez dele, para toda a vida. E naquela cabana, sob o manto silencioso da noite e a luz tênue da lareira, 2 corações solitários se tornaram um só, apaixonados, intensos, e para sempre ligados por um amor verdadeiro, ardente e impossível de esquecer. Se você sente que um amor intenso e selvagem pode transformar até a alma mais fechada, deixe seu e compartilhe essa paixão comigo. Porque toda mulher merece viver um romance que queima a pele e aquece o coração. Você acredita que um homem duro e solitário pode se tornar o parceiro dos seus sonhos? Responda sim ou não nos comentários. Quero saber o que você pensa. Deixei mais 4 romances para você assistir. Depois me conta o que achou deles. Vejo você no próximo Ex Romance. Tchau.